dependendo do que ele vai pegar. Tá? Dependendo do que a pessoa vai pegar. Por exemplo, o verdadeiro missionário não vive mais dele. Já começa por aí. O verdadeiro missionário já não vive mais a vontade dele. Acabou a vontade dele na terra. É isso que é o verdadeiro missionário. Eu provo a Bíblia. Tá? Então, o verdadeiro missionário mesmo, aquele a qual Deus tem uma obra muito grande, ele não vive mais a sua vontade, os seus deleites, acabou. Fica limitado a vida dele na terra. E quem é isso? Poucos. Eu sou missionário, tá bom. Fica aí 30 anos desempregado, só vai em favela, vai em barraco, vai em presídio para ver se aguenta. Eu já vi casos de testemunhos. Então vamos entrar aqui, falando hoje de um grande missionário. Eu nunca vi ninguém pregando acerca dele como um missionário, mas hoje Deus quer falar acerca dele. Livro do Êxodo, capítulo 3. Amém, igreja? Eu vou falar do missionário Moisés. Vai começar, olha aí, já vou começar a falar de Moisés, para você ver como que foi o estreito com ele. Será que a maioria de nós aguentava isso? Compromete finança, compromete família, compromete vida social, vida conjugal, tudo, financeira, tudo, até profissional de vontade. Então tem missionário que paga preço e ele não pode sair da linha, nem para a esquerda, nem para a direita. Qualquer deslizinho, o cara está no Natal, comendo um churrasco, fazendo alguma festa com a família, o missionário está dando uma boca de droga, uma boca de uma cracolândia, os outros tudo comendo ele lá, deu uma boca. Os outros se divertindo numa praia, numa piscina, o cara tendo uma rebelião no presídio. Todo mundo botou ele lá, num estreito grande. O que é isso? Está acordado, aí Deus acorda a qualquer hora e manda para algum canto. Aí a mulher que está do lado, ou o parente, não vai entender isso. O que é isso, família? Dá até separação. Dá até separação, eu provo aqui na Bíblia. E se Moisés aqui não tivesse obedecido a voz de Deus, vamos entrar na palavra? E se ele não obedece, a família se rebela e fala, não vou perder minha família e colocar minha vida em risco, não. Vamos ler? Glória a Deus, amém? Aleluia. Êxodo capítulo 3, eu fico com a Gênesis. Glória a Deus. Mas vamos ler Êxodo 3. Glória a Deus. Todos encontraram o Êxodo? Êxodo quer dizer a saída. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me enviarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, disse, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, as tuas alparcas, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse, mas eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o teu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores, portanto desce para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir da terra. É uma terra boa, aleluia, glórias a Deus. É uma terra, aleluia, larga, uma terra que manda leite e mel. No lugar do cananeu, e Eteu, e Amorreu, e Abrizeu, do Aveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Glórias a Deus.
E aleluia. Você está em nome de Jesus. Então o que acontece? Moisés, ele tornou-se um grande, aleluia, homem de Deus missionário. Moisés, todo mundo sabe, filho de Joquebede, irmão de Miriam e de Arão. Moisés nasceu na terra do Egito, ali, aleluia, criado no palácios, aleluia, diz a palavra de Deus, no palácio de Faraó, com o entendimento, com a ciência, com a sabedoria do mundo egípcio, aleluia. Quando ele tinha uma certa idade, aleluia, glórias a Deus, ele mata o egípcio e foge, aleluia, e vai direto para o deserto, porque ele era um foragido, aleluia, da casa de Faraó, da casa dos seus pais, aleluia, como criaram ele ali, tá? Então Deus tinha um projeto para, aleluia, para Moisés ali na terra do Egito. Deus tem projeto para a vida de cada um aqui neste lugar. Só que é difícil eu dizer, eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés aqui, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama Isaías, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama, aleluia, o homem pelo nome de Samuel, aleluia, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Mas esse eis-me aqui, agora diz a Bíblia, ele respondeu, foi para a obra. Não só foi para a tua conversa. Foi para uma responsabilidade, aleluia, uma responsabilidade missionária, cada um desses aqui, para fazer a missão de Deus mandasse, aleluia, colocando a sua própria vida em risco, não vivendo mais a sua vontade, e sim a vontade de Deus. E às vezes o ser humano fala, não, isso aí não é para mim, isso aí não é para mim, isso aí não é para mim não, eu não posso viver essa missão, eu perecer. Muitas das vezes nós deixamos a obra de Deus perecer do que a nós mesmos. Entre algo perecer, o reino de Deus perecer, a missão perecer ou nós perecer. Alguém vai perecer, ou a obra perece, ou eu e você perece. Porque Moisés diz a palavra de Deus que ele deixou toda essa glória, todo esse reinado. A Bíblia vem falando no livro de Hebreus 11, 24, 23, 24, 25, que ele deixou toda a glória do Egito, toda a fama, todo o trono, toda a comida, todo o ouro, toda a prata, toda a mordomia daquele palácio, daquele governo, para fazer a obra de Deus e pagar preço. Quem quer isso? Então, quando Deus chama Moisés com uma responsabilidade grande, aleluia, ele aceita ali. Ele aceita, diz, eis-me aqui, Senhor. E de repente a Bíblia vem dizendo que Deus começa a falar com ele dentro de uma sarça ardente, acende igual a lamparina, acende aquela árvore, uma sarça. Aleluia, a presença de Deus ali, aleluia, ela era permanente e constante e falava a Deus com Moisés dentro daquela sarça. Aleluia, e aquela sarça continha o quê? Fogo. Aleluia. Eu quero dizer assim, quem tem Deus tem fogo, irmão. Quem tem o Espírito Santo tem que estar revestido com fogo para a obra. Crente sem fogo é crente. Quem está entendendo? Aleluia. Crentes que não tem fogo nas mãos não é crente. Crente tem que estar cheio de fogo. Crente tem que ter fogo nos olhos. Crente tem que ter fogo na mão. Crente tem que ter fogo na sua palavra. Crente tem que ter fogo na sua oração. Crente tem que ter fogo que queima pecado. Crente tem que ter fogo que queima, aleluia, fogo dado por Deus para queimar, aleluia, enfermidade, para queimar pecado, para queimar obra de bruxaria,
outro canto. Aí Deus chama ele. Aí ele tem que trabalhar na empresa, ou dele ou não, ou privado ou pública. Aleluia, ainda tem que fazer a obra de Deus. Se um zanzão parar para cá, ele não fala nada. Porque Moisés aqui estava ocupado com o quê? Com o rebanho do deserto do seu sogro. Davi estava ocupado quando Deus chamou Davi. Ele estava lá ocupado. Ocupado com o quê? Ali com o rebanho do seu pai, ali de Jessé, com as ovelhas. Aleluia, quando Deus chama, aleluia, Eliseu estava ocupado, arando terra. Deus só chama quem está ocupado. Quem está entendendo? O cara não trabalha nem para ele mesmo. Você acha que vai trabalhar para Deus? A pessoa não trabalha nem para uma empresa, para canto nenhum, não faz nada, vai trabalhar para Deus de graça? No pensamento de muitos. Então o que Deus faz? Deus chama Moisés aceita o pedido, despede do seu sogro e parte para essa grande missão para libertar o povo da terra do Egito. O Egito quer dizer o mundo. O governador do Egito era Faraó. Faraó representa Satanás. O Egito representa o mundo. E muitos ali estavam escravizados. Então Deus está dizendo nessa noite que quer levantar a gente aqui, aleluia, para tirar as pessoas da escravidão desse mundo tenebroso, para levar para a Canaã, que é o céu. Quem está entendendo essa palavra? Então a missão é isso. Missão é aquilo que Deus põe na sua mão e você não vai poder negar. Quem está entendendo? Aí você não pode viver na sua vontade. E é difícil. Um exemplo, Deus dá uma missão para um casal aqui. Os dois têm que estar de acordo. Ou para a mulher ou para o marido, e entrar em um acordo. Porque quando Moisés recebe esse chamado, ele despede de Jetro, aleluia, pega um jumento, abraçuque, me cai a sé, remendeio, assuri, me cai a assuri. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Moisés, ele pega aquele jumento, coloca toda a sua bagagem, já depois de 80 anos em diante, e parte para o Egito com o jumento. O que é isso? Você tem uma casa aqui, aí tem um deserto gigante. Aí daqui a pouco Deus falou, vai lá fazer minha obra missionária, vai lá fazer a missão, resgatar o povo que estão como escravos lá no Egito. E ele pega um jumento e parte no deserto. Lugar frio, lugar quente, lugar perigoso. Ainda colocou a sua vida em risco, porque ele era foragido de lá do Egito. E se porventura, quando ele chegasse lá, reconhecesse ele e o eliminasse. Aleluia. Mas quando Deus chama alguém para uma obra, aleluia, desculpa, Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Aí ele parte. Diz a Bíblia que ele parte, aleluia, para fazer a obra lá, para obedecer o chamado do Senhor. Aleluia. De repente ele vai com o jumento pelo deserto com a sua família. Tem uma casa, tem tudo, abandona tudo de novo. Olha aí, já com 80 anos de idade, pega os seus filhos, a mulher e parte para o deserto. Quem quer fazer isso? Será que eu tenho coragem de fechar minha casa e partir para o jumento, daqui para o Nordeste, daqui para Pernambuco, para Bahia, para Rio Grande do Sul, para o Paraguai, para a Amazônia, para o Jiriquim, não sei o que? Eu e você tem que fechar a casa e partir para o jumento? Essa é a pergunta, está na Bíblia. E ele parte. Ao mesmo tempo, quando ele está no deserto, já chegando no Egito, lá onde Deus tinha determinado, aleluia, Deus fala com um homem chamado Araú, vai de encontro ao teu irmão. Vai de encontro ao teu irmão, porque lá está ele te esperando. Deus combina com um, Deus combina com outro. Quando as coisas de Deus, as coisas se encaixam certo. Aleluia, quando as coisas do Senhor, não tem sombra de dúvida. Aleluia. Se Deus mandou ir, vá. Glória a Deus. Se Deus não mandou, fique quieto. Glória a Deus. Que está entendendo? Às vezes eu não quero ir. Não. Hoje eu vou ficar com fome. Eu vou perder meu almoço hoje. Eu vou perder meu shopping da mulher. Hoje não, porque eu vou perder aquela feijoada nada, rapaz. E às vezes a obra de Deus perece por falta, aleluia, de coragem e determinação. E nós temos o medo de pagar preço por causa da obra. Moisés aqui, ele bate com tudo. Com o jumento, com tudo.
Moisés. E a partir desse momento, aleluia, que Moisés parte para fazer essa obra, creio eu, diz a palavra, que ele não teve sossego nem de dia e nem de noite com aquele povo. A responsabilidade era grande. Era um povo gritando de noite de um lado e Deus gritando do outro. Quando o povo errava, Deus chamava Moisés em qualquer hora. Moisés, fulano está fazendo isso. Moisés, fulano está fazendo aquilo. Ele não tinha sossego nem de dia e nem de noite. Quem está entendendo? A obra missionária é uma obra estreita, não é para. É só para quem tem amor e obediência a Deus. Aí Deus chama ele nessa ardente, e aí começa o quê? Um relacionamento de Deus com Moisés. Nasce aí uma intimidade. Toda hora Deus falando com Moisés, Moisés falando com Deus. Deus falando com Moisés, Moisés falando com Deus. Quem é o obreiro da casa de Deus e missionário tem que ter relacionamento para com o dono da obra. Ele vai falar o que Deus tem para dizer. E vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, fala. E o teu servo ouve. Relacionamento. Conversar de noite. O crente na casa de Deus não é só conversar só aqui. Você está lavando louça, você está conversando. Você está na rua, você está conversando. Você está fazendo a obra, você está conversando com Deus. Você está no mundo, está conversando. Está no trabalho, está conversando. Não pode parar de ter relacionamento com Deus. Aí Moisés vira amigo íntimo de Deus. É isso que me chama a atenção. Toda hora ele estava ali. Aleluia. E ele tinha uma missão muito dura. A partir desse momento, Moisés já não poderia mais viver a sua própria vontade. Ele tinha que levar o povo murmurava, o povo planejava, foi perseguido por Faraó, teve resistência, e ele disse: Senhor, quando eu chegar lá, eu vou dizer quem te mandou. Aleluia. Quem foi que te mandou? Quem é o nome do teu Deus, Moisés? Aleluia. Disse ao Senhor a ele: diga quem enviou a ti, Moisés. Foi o grande eu sou. Foi o grande Deus. Aleluia. Deus que tem controle de tudo. Aleluia. E às vezes nós tememos. Tá? Tememos de abrir a boca e pegar a palavra. Tem ou não tem? Ah, não. Ih, rapaz. Se eu for falar para o meu chefe aqui na empresa, vai mandar embora. Ih, rapaz, o homem aqui é espírita. O homem aqui é isso, o homem é bravo, é católico, não é ateu, não é crente, não é. Deus está mandando falar, não fala. Ah, não, nem. Ixi, rapaz, eu ia fazer oração aqui. Não posso, não. Senão eu perco o meu emprego. Aí Deus fala aí. Não vou perder o meu emprego. E aí? Será que nós falamos, não? Fica desempregado ou desobedece a Deus? Como é que resolve? Às vezes nós vamos em uns lugares, nós ficamos no estreito. Agora João Batista ali, ele fala para Herodes o que estava acontecendo com Herodes ali. E eles tinham raiva de João Batista e pediram até a sua cabeça. Então é difícil a vida de um missionário. Não é fácil não, hein? Missionário mesmo de Deus, ele paga preço. Ele tem que estar no centro da atenção de Deus e fazer a sua vontade. Ele não vive mais a vontade dele. Acabou. Quantas vezes me chamavam, tem aniversário hoje, vamos lá. Foi, aí Deus falou: vai lá que naquele aniversário você não vai tomar um copo d'água, você não toma. Naquele aniversário, para o aniversário, ninguém come. E eu, às vezes, eu não conhecia a casa. Eu era convidado, eu já passava a revelação. Vai no aniversário e para tudo. Porque os donos da casa estão todos desviados, vão morrer para o inferno. Para o aniversário e diz que o que eu tenho para dizer. Chega lá, não pega bolo, não pega água, não se corrompe, não pega refrigerante, não pega carne, não pega torta, não pega nada. Aí meu irmão, quando eu cheguei, aí Deus falou: não pega nem um copo d'água desse.
Chegou lá, está tudo ajeitado. Quando eles souberam que eu estava indo, e está vindo o pastor Gilmar, está indo buscar o irmão Everaldo, está indo buscar o pastor Everaldo, e está vindo, que ele vai chegar daqui a meia hora, ele chega. Aí já desligaram o som, guardaram o som dentro, aleluia, do guarda-roupa, guardaram o DVD, o CD de calcinha preta e caminho no forró. Guarda, pelo amor de Deus, ele está vindo ali, guarda. Quando eu entrei no aniversário, eu falei, cadê o som que estava ligado a manhã inteira aqui? Calcinha preta, gavião no forró, a tarde inteira, aí agora já é a noite. Cadê eles? Cadê o som que estava ligado? Traz o DVD, está lá dentro do guarda-roupa lá que vocês esconderam, tá errado. Para o aniversário. Ninguém come e ninguém bebe. Ninguém vai fazer nada. Ih, rapaz, ficou estranho. Eu não estou preocupado com bolo. Eu não estou preocupado com carne. Se eu quiser ver na padaria, como 10, 20 quilos de carne manda assar. Com bolo, 10 quilos de bolo, eu não comer. Vai parar. E de repente Deus começou a operar ali, naquela casa, de uma maneira sobrenatural. E perguntou para a dona da casa: vai voltar para Jesus hoje ou da manhã em diante você volta na cadeira de roda? Uma fralda, cadeira de roda e fralda, diz Deus. Aí trouxeram os DVD, trouxeram o DVD, colocaram o DVD aqui em cima, todo mundo vendo. Parou o aniversário. Aí tinha umas pessoas que estavam lá perguntando: quem é esse homem? Quem é ele que para a festa? Traga cerveja dentro dessa geladeira, vinho, cerveja, 51 whisky, abriu a geladeira, põe tudo aqui. Aí coloca tudo em cima da mesa, acabou o aniversário, acabou o som, acabou a festa, acabou tudo. Quem é esse homem que acaba com tudo? Quem me conhecia já sabia que era o dono da casa, viu? Já não sabia que eram os vizinhos, parentes, não sei onde. Quem é ele que acaba com a festa? É estreito, tá entendendo como que é a missão? É estreito, meu Deus. Do lado você tem que ir lá para a festa, para tudo. Vem na hora de alguém bater você, pôr para fora, xingar, escorraçar. Você sofre as consequências. Mas o nome do Senhor tem que ser anunciado e a sua vontade tem que prevalecer. O príncipe de Jacó de Deus diz: bem ser Deus que no ano que eu estou ninguém pode ser frustrado. Aí falou assim: vai voltar para Jesus hoje? Amanhã em diante você já está na cadeira de roda. Recado de Deus. Aí ficou todo assustado. Recado de Deus, e amanhã tem que botar na cadeira de roda. Aí a irmãzinha chora no canto, chora de ouro, não voltou para Jesus. Aí me ligaram: e a irmã está numa cadeira de roda. A irmã está no estreito grande, numa cadeira de roda. E está no funil grande mundial. Só pele o osso. Só pele o osso. Uma enfermeira cuidando dela 24 horas. Falei: Jesus, passou 2 anos, voltei lá. Aí Deus pergunta assim para ela: você quer morrer hoje ou quer voltar? Se você voltar hoje, eu tiro você da cadeira de roda. Se não voltar, amanhã você enterra. Já ficou mais frio. Aí eu falei: Jesus, e agora, Senhor? Aí eu entreguei o que tinha para entregar. Ela chorou, a camada, colchão caro, colchão não sei de quem, aquele colchão caro, a camada, só curioso. Fralda para todo mundo legal, de enfermeira cuidando, e o preço alto. Aí Deus tirou ela de lá. Ela se arrependeu e voltou para os caminhos de Deus. Então o missionário, ele paga o preço alto. O missionário que nem Moisés. Esse povo aqui, eles perdem até a vida. Missionário na África está perdendo a vida. Missionário na Coreia, na China, perde a vida. No Irã, perde a vida. Aleluia, agora já tem um missionário ali. Aleluia, no Iraque, perde a vida. Estão perdendo a vida, não podem negar Jesus. Porque, aleluia, muitas das vezes Deus nos prova para ver se nós é fiel. Aleluia, e Moisés ele teve essa missão, glórias a Deus, aleluia, de resgatar esse povo. E às vezes nós não queremos perder as nossas, aleluia, nós não queremos passar por nada, perder nossas regalias. Eu estava na Bahia, na obra missionária, Elisângela lembra? Aí deu uma revelação de uma feiticeira, de uma bruxa. Aí eu falei: ô diácono Joelson, me leva lá na casa da bruxa lá. Deus vai pôr aquela bruxa e o bruxo. Os dois na UTI, o bruxo
daquele centro ali, e aquela bruxa do outro centro. Me leva lá que eu não tenho um endereço. Me leva lá. Aí, como ele, o irmão, escuta ele pegar os três. Como o irmão trabalhava vendendo salgado, e a família daquela bruxa, daquela feiticeira, dava muito lucro para ele, ele falou: ih, rapaz, se eu levar o irmão lá, Deus vai acabar com tudo lá. Eu vou perder meu ganha-pão. Não dá, pelo amor de Deus, vamos parar por aqui. Deus não deu ele me levar lá e ele não quis. Por quê? Com medo. Porque se eu fosse lá, a mulher ia brigar com a gente, ia fazer alguma coisa e ele ia perder os seus clientes. E Deus falou que apontou, foram os dois, um com 20 dias e outro com 35 dias. Lá, uma acharam caído no meio da vida, a morte lá no centro, e a outra que passou mal ficou enterrada de 20 a 30 dias. E às vezes a gente tem medo lá, não, se eu for lá, deixa eu perder ganhar, deixa eu perder emprego, deixa eu perder a glória da terra, deixa eu perder tudo. O que nós não podemos perder é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Quem está entendendo? Aleluia! Pois é, você tem um marido e uma mulher, vice-versa. Aí você aceita Cristo. Aí quando você põe para a igreja, aí a mulher fala para o marido: olha, você decide, ou você segue Deus ou segue nós. Se você seguir Deus, você vai na rua e perde tudo. Aí você não segue Deus. A primeira ameaça já começa. Aí daqui a pouco, quando o missionário chega em casa, aleluia, a mulher tranca o portão, passa outro cadeado, passa a corrente, põe a roupinha, no lixeiro, leva a roupa, ele fica só com a roupinha no corpo. E aí? Sedraque, Mesaque e Abednego, ele não se prostra. Quantos crentes se prostrando? Aleluia. Quantos missionários se prostrando? Aleluia. Nos últimos dias e não quer mais fazer a vontade do Senhor. Manda para o hospital, não quer ir. Manda para cima de Macumba, não quer ir. Manda para Cacolândia, não quer ir. Manda evangelizar na favela, não quer ir. Manda ir para Ponte, não quer ir. Manda orar por gente que está na rua, não quer ir. Manda para Bahia, não quer ir. Manda ir para África, não quer ir. É só novela da Globo, é só não sei o quê, é só isso, é só economia. E a finalidade do Evangelho não é essa. A finalidade do Evangelho é levar a palavra a toda criatura, é ter resposta, é ter testemunho, é tirar pessoas, aleluia, da boca do inferno. Aleluia! Esse povo aqui que Moisés tirou, eles não tinham mais esperança de vida. Eles eram escravos. Quantas pessoas escravas na mão de Satanás? Quantas pessoas estão sendo escravas, escravizadas? Aleluia, mas Deus levantou Moisés, e Moisés paga um preço alto. Aleluia, coloca até a sua família em risco. Aleluia, para resgatar aquele povo da terra do Egito. E muitas das vezes o verdadeiro missionário, ele é mal compreendido. Ele é caluniado. Ora, ele não quer trabalhar. Ora, ele não está aqui. Ah, ele é isso, ele é aquilo. É perseguido, xingado, caluniado, muitas das vezes. Tem tudo isso. Eu já fui trabalhar em empresa e quando eu cheguei, o bicho falou: olha, ih, rapaz, ele está aí. O bicho falou para o gerente, que era bruxo: ele está aí, não vai ter problema com esse homem. É melhor dar um jeito para mandar embora. O bicho avisou ele: olha, ele é problema, hein? Vai atrapalhar nós aqui. E tinha feito um pacto de sangue com alma e alma. Feito um pacto de sangue, pedindo alma. Morre 10, morre 20, morre 5, sei lá quanto foi. E às vezes, olha o nome de Deus foi nós, para orar, para interceder, para falar dele. E o bicho fica lá, fica lá. Aí eu fui almoçar com esse bruxo. E eu fui almoçar. Quando eu sento na mesa, eu vou sentar de frente com ele. E olha no olho. Aí eu sentei, manifestou o bicho. Aí não aguentou. Eu tenho um negócio para resolver. Abandonou comida, abandonou tudo e correu. Aí no outro dia já mandaram ele embora do emprego. É o bicho.
avisando. Aí entra o pastorzinho, entra o pastor lá. E rapaz, chegou o pastor. Quem é o pastor? É aquele cara, põe ele para trabalhar com martelete lá em cima, com mais de 30 metros de altura, e coloca num funil grande, onde ele não tem capacidade de trabalhar. Ou ele morre lá, ou quebra uma perna, ou ele cai de lá da altura, despeca na ponta do ferro, colocou o pastor lá. Olha só o que o diabo faz, é estreito. Aí o homem precisa do emprego, aí ele chega lá, não tem como eu trabalhar aqui, não tem como eu entrar nessa ferrada, vou registrar para água, eu vou correr furado na ponta do ferro desse. Desce daí, rapaz. Aí disseram para ele, olha, ele aqui não quer trabalhar, manda ele embora porque ele não quer trabalhar. E aí? O cara morre, lá estrepado na ponta do ferro, morreu contado ali, bora. Quem está entendendo? Então, missão é estreito, não é qualquer um. Aleluia, graças a Deus. E Moisés está no alto preço. Amém, igreja? Quem toma posse dessa palavra? Amém. Eu quero contar um testemunho aqui que aconteceu comigo. Depois, se tiver oportunidade, pedir permissão ao pastor aqui para me contar um testemunho do que eu já passei em obra. Eu sabendo que ia morrer ali, fui. Mesmo avisado por Deus. Quem está entendendo? Lembra do apóstolo Paulo quando falou assim: olha, o apóstolo Paulo, o profeta Ágabo, eu vejo você preso em Jerusalém pelo sim. Viu, Paulo? O profeta Ágabo, em Atos 21, não disse: olha, eu vejo você preso, não vai para lá que você vai ser preso. Viu, Paulo? Não vai não. Não foi isso que ele disse. Ele: olha, eu vejo você preso em Jerusalém pelo sim. Aí Paulo olha e fala: olha, eu não sou pronto para ser preso em Jerusalém, mas sim para morrer pelo Evangelho de Jesus. Olha aí o que ele falou. Então é isso. Às vezes a gente passa, quem é missionário, passa por um funil grande. É revólver na cara, é cara para querer te bater, um cara mesmo, você casa, compra uma aliança de ouro, o cara te rouba tudo, você fazendo missão. Aí você sai, meu irmão, chega lá, o cara rouba a carteira, rouba aquele de aluguel, rouba o celular, rouba tudo, você fazendo a obra. Aí você depois fala: não, tá bom, você tá bom. Você chega em casa: cadê o de aluguel? Não tem. Cadê a aliança? Não tem. Cadê a carteira? Sumiu. Cadê o documento? Perdi. Cadê o celular? Não tem. Fazendo a obra. Olha o preço. O que é isso? Então, a obra missionária, porque o inimigo ele vai se levantar muitas das vezes para tentar lhe parar, lhe abater, desviar, caluniar, prejudicar a obra. Mas nisso aí você vai ter experiência e o nome do Senhor vai ser exaltado. Roubaram uma aliança, aleluia, que custa R$1.000, Deus lhe dá uma aliança que custa 10. Roubaram um celular de 500 mil reais, Deus lhe dá um celular de 20 mil. Roubaram 100, 200, 500 reais, Deus lhe dá 1 milhão. Quem está entendendo? Então é isso. Agora me diz uma coisa: Moisés pereceu. Você já pensou o galardão dele no céu? O galardão de Moisés nos céus. O que está preparado para ele, o que foi preparado para ele lá nos céus, uma missão dessa, de ele colocar sua própria vida nas mãos do Senhor e pagar preço por tudo. Amém? Quem tomou posse dessa palavra? É só até aqui em nome de Jesus. Amém? Peço para a igreja ficar de pé. Vou passar para o pastor da igreja. Obrigado. Aleluia.